Olá, paz e graça, um bom dia para todos nós, para vocês. Hoje, segundo o calendário gregoriano, se tem uma data que é lembrada, é a crucificação de Jesus. E trazem consigo e conosco uma mensagem desse fato acontecido há mais de 2000 anos atrás e fazer uma leitura, uma pequena reflexão sobre esse assunto. Nos importa porque aquele que vive pela fé e perseverar até o fim será salvo. São palavras de Jesus, o Cristo de Deus. Eu tenho falado algumas vezes no sentido de que o fanatismo mata, corrói, rompe relações, traz conflitos, atritos e desentendimentos. O equilíbrio emocional, psicológico e espiritual da natureza humana, para que possa entender e compreender as coisas que aconteceram, estão acontecendo e hão de vir a acontecer. E nós fizemos parte desse contexto. Cada um escreve a história e faz parte da história da sua vida. E relembrar momentos e entender os fatos, como aconteceram, e tirar alguma lição nesse sentido, faz com que a gente possa evoluir e crescer como pessoa humana e ter em nossas comunidades, no seio da família e das outras famílias, um bom relacionamento, respeitando a diversidade, os pensamentos contraditórios e as opções que as pessoas também tomam na sua caminhada. Isso é permear dentro de uma sociedade equilibrada e organizada. E quem pode oferecer alguma coisa para alguém se não tem algo para oferecer? Se a pessoa, o ser humano, não consegue oferecer alguma coisa para alguém, ele some, ele desaparece e oportunamente ele surge em ocasiões que lhe forem favoráveis, porque no sentido dele tem uma reserva somente para interesse de dado momento. Então algumas pessoas desaparecem e aparecem em tempo, porque o que eles têm para oferecer é alguma coisa que os beneficiam em troca de algo. Nesse sentido, durante o período que eu entendo da minha existência, assim como a existência de outras pessoas, mostrar alguns valores e oferecer alguma coisa para alguém é porque possui algo para oferecer. Que todos nós somos necessitados, todos nós precisamos de alguma coisa ou de alguém, de apoio, de uma palavra, de uma luz, de um norte, e divulgar conhecimento para as pessoas se libertarem das amarras do sistema para ir de encontro àquilo que são seus objetivos, alcançar também as promessas que são para ele ou para ela. E Jesus, quando veio como enviado, o Yeshua, o Deus conosco, o Emmanuel, a luz que veio ao mundo, o Verbo encarnado, que começou a caminhar nessa terra, nesse planeta chamado Terra, não na terra da Palestina, na Judéia e arredores, Galileia, Samaria, ele encontrou muito opositores. E eu vou ler um texto aqui, onde está chegando o momento do martírio, da ovelha que está sendo levada para o matador, mas ele passa por um processo de julgamento
né, uma análise feita e uma entrega feita pelos religiosos, né, Anás e Caifás, tio e sobrinho, religiosos na época, que enciumados, sempre procurando um momento de fazer uma cilada e prender ele. E essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18 e no verso 28 a seguir. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, um dos sacerdotes, para a audiência. E era isso pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Olha só, que hipocrisia. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? E responderam eles: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Então disseram eles, os judeus, né? A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eu já estava dizendo que era para matar, então. Então, entre parênteses, assim, para se cumprir o que tinha dito, o significado de que morte havia de morrer, ou seja, morte de cruz. Que é a morte de cruz, uma morte romana, né? Na época, e a morte judaica era por apedrejamento. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos, né, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou eu, rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe, pois, Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que vos solte algum por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. No fim da história, vocês sabem como é que aconteceu. Soltaram Barrabás, que era um salteador, um ladrão, uma pessoa que andava contra a lei, infringindo a lei e roubando os outros, um criminoso, e prenderam a Jesus, o açoitaram, colocaram uma coroa de espinho, fizeram com que ele carregasse o próprio madeiro, e lá cravaram os cravos nas mãos e nos pés, suspenderam ele, e ele morreu por asfixia. Antes disso, confirmando que estava morto, transpassaram ele com uma lança ao lado. Esse momento todo foi de muita dor, muita carne sofrendo, muito sangue, e ele entrega seu espírito a Deus para cumprir aquilo que estava determinado para que ele cumprisse. E dentro desse fato histórico e sacrossanto anunciado no cânon sagrado, é o marco existencial do antes e do depois, que veio à Terra como libação, como opróbrio, para a remissão dos nossos pecados.
Já falamos isso em outros assuntos, né, sobre sacrifício de tolo, sacrifício costumeiro, habitual, tradicional, de matar animais, asperir sangue, queimar gordura, como oferta de libação por pecados. Isso em diversas religiões, não somente dentro do grupo judaico, hebreu. Não. Mas Jesus veio para fazer uma unificação e uma reconexão com Deus da sua morte vicária. Porque dentro da ignorância do ser humano ainda, dentro do grupo religioso e do fanatismo religioso e do grupo político que ali estava envolvendo um governador, um representante de Roma, estava trazendo consigo uma pessoa que estava quebrando os paradigmas daquela época, naquela geografia, naquele espaço-tempo. Jesus. Jesus falando a verdade, ele sendo a verdade. Jesus emanando luz, ele sendo a luz. Jesus passando o bom perfume do seu amor, ele sendo o amor. Ele proporcionando expectativa de vida, ele sendo a vida. Ele caminhando e as pessoas após ele demonstrando o caminho. Isso trouxe um transtorno para as pessoas que estavam habituadas a enganar, a mentir, a roubar, a desviar a atenção, a fazer o sectarismo religioso e político, para continuar dentro do seu sistema de controle, de manipulações. E Jesus, sem falar em nada de religião, sem falar nada sobre política, ele quebrou os paradigmas existenciais daquela época e as pessoas ficaram iradas, revoltadas. Quem é este? E ele se dizia que era o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. E o que é o Filho de Deus? Como é que essa partícula divina está na Terra caminhando como entidade espiritualizada, como verbo encarnado, representando uma divindade celestial do mundo cósmico, caminhando na Terra e dizendo que era filho de Deus, e as pessoas entendiam Deus de uma outra forma, da maneira deles, como ainda algumas pessoas entendem Deus de uma maneira que talvez não seja a mais certa, mas a coerente do pensamento, da capacidade intelectual de cada um de entender Deus. Então, como falado, justiça, amor, verdade, luz e caminho, estava tudo numa pessoa, Jesus. E isso representa uma divindade. Isso representa algo extraordinário fora do habitual terreno, circunstanciado pelo comportamento humano na face da Terra. E ele veio com essa conexão divina na Terra para reconectar a pessoa que estava junto com ele ao divino, para conhecendo tudo que estava naquele momento sendo fato, ele dizendo: vinde após mim, não largue, mas pegue a tua cruz e siga-me, porque se assim você fizer, você é digno de mim. Ouça a minha voz, porque eu sou o bom pastor, e vocês são as minhas ovelhas. De vocês eu sou conhecido, e vocês devem me conhecer. Eu as conheço, cada uma de vocês, pelo nome. Em mim vocês terão a verdade, e conhecendo a verdade vai vos libertar de tudo aquilo que é manipulação, que é engano, que é mentira, que é sofisma, de tudo aquilo que é fanatismo. Eu vim para trazer vocês para debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, para eu proteger e ensinar um caminho a ser andado, um caminho mais excelente, com mais virtude, com mais amor, com mais prosperidade. Dores vamos ter, sofrimentos vai acontecer, mas vamos superar, porque vocês estarão comigo. Nesse barco eu estarei com vocês. Na tempestade, no meio da tempestade, eu vou trazer a bonança. Não venho com a aparência deste mundo visível, mas do mundo espiritual, do meu reino suplantado no coração de cada um de vocês.
Quando vocês emanarem essa luz de dentro para fora e perceberem e entenderem a existência da justiça, do amor, da verdade em vocês, vocês serão chamados não mais de servos, mas de amigo e de irmão. Serão co-herdeiros do reino, não desse reino terreno, mas do reino dimensional espiritualizado, do algo superior àquilo que nós estamos vendo, que nossos olhos contemplam, mas algo mais maravilhoso ainda do que aquilo que estamos olhando hoje. Viver de uma forma diferenciada no hoje, fazer um pedacinho desse chão com um pedacinho de céu, é acreditar que essa morte terrena, que essa terra ao pó, nosso corpo vai tornar e que depois será reconstituído no dia da ressurreição pela promessa daquele que deu a sua vida por nós pecadores. E nesse momento, em cada lugar, na tua casa, em cada lugar, em cada recanto, aonde você estiver, nós temos que nascer de novo. A semente, ela tem que morrer para germinar e dar uma nova planta e produzir frutos, segundo a sua espécie. Tudo aquilo que da velha criatura tem que ser mortificada para ser uma essência e uma novidade de vida num novo ser. A evolução do ser humano dentro da sua categoria, dentro da dimensão da capacidade do seu entendimento, evoluir espiritualmente. E aquele que tem a sua fé, não julgue aquele outro que ainda não conseguiu atingir esse ápice, que não chegou nessa dimensão. Aquele que está um pouco mais forte, ajuda aquele que está um pouco mais fraco. Aquele que não entendeu, leve o conhecimento para que entenda. Aquele que não entendeu, busque o conhecimento e reflita. Procure escutar para aprender. Para sair dessas amarras, dos enganos e das mentiras, das corrupções do presente século, assim como foi no passado. Nós teremos outros problemas à frente. Mas relembro a vocês, o bom não é eterno nesse plano. O ruim também não. Então, uma hora tem o bom, encerra-se, daqui a pouco temos os percalços, mas ele não é duradouro. A perseverança faz com que a gente saia. O aprendizado faz com que a gente tenha a certeza de que vamos sair disto, dessa situação contrária ao nosso gosto, contrária à nossa natureza. Dentro da simplicidade e da humildade, ofertando aquilo que nós temos. Então, por isso que algumas pessoas só aparecem em dados momentos, em dadas ocasiões, para mostrar que... Porque eles passaram um período e ninguém os viu onde é que eles estavam, o que estavam fazendo. E num dado momento aparecem porque querem algo em troca. O doar-se cotidiano, de uma forma cotidiana, ofertar não é o dinheiro. Ofertar é o abraço, ofertar é uma palavra, e ofertar pode ser um pão, pode ser um agasalho, pode ser um copo d'água, pode ser um ensino, pode ser a autoajuda, uma reflexão. Então, cada um dentro do seu propósito. E a luz, a lâmpada, o candeeiro, a lamparina é colocada no veladouro para iluminar a sala. Ela é colocada numa posição de destaque para que a sua luz emana e faça contemplação aonde há escuridão. Essa escuridão se dissipa porque o escuro é a ausência de luz. A mentira é a ausência da verdade. O ódio é a ausência do amor. A injustiça é a ausência da justiça.
Então Jesus, quando chega, ele quebra esses paradigmas, e que bom que fizesse parte da tua vida, que bom que faça parte da tua vida, que faça parte da minha vida, e a gente possa emanar essa natureza divina aonde a gente estiver, em todos os campos, queira você acreditar ou não. É assim que acontece. Teve a necessidade, teve o cumprimento, teve a morte não pôde detê-lo. Ele ressurgiu e vive para todo o sempre. Por isso que essa essência espiritual e pessoas espiritualizadas conseguem compreender e terão uma resposta significativa das coisas que acontecem em nosso entorno. Sal do mundo, luz do mundo. Nós somos o sal do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas nós não somos nada se não estivermos enxertados nessa videira. A gente não vai emanar luz se não estiver enxertado nessa videira. Nós não seremos tempero, nós não seremos sal se nós não estivermos enxertados nessa videira. Porque sem essa videira nada conseguimos produzir. Entendendo isto, caminhe nessa terra e siga os passos do Senhor Jesus, Mestre, o bom pastor, que te conhece, a mim e a todos os demais. E ninguém está sozinho. Tem milhões e milhões que não se dobraram e não vão se dobrar a Baal. Shalom.